Denise Damiani, bem-vinda ao nosso podcast do Congresso Agir. Que prazer te receber. A Denise, pessoal, ela é conselheira de administração independente e é conselheira também na Unimed, né? Bem-vinda, obrigada. Muito obrigada, obrigada pelo convite, um prazer poder estar aqui com vocês. Eu queria repercutir o tema, né, do seu painel, que foi a importância da diversidade na governança e na alta administração para a tomada de decisões estratégicas para que o pessoal que não pôde estar aqui, que está podendo assistir agora, né, receba essas informações tão importantes que você trouxe. Vamos lá? Vamos. Eu queria começar só porque fazer uma pequena introdução de como a diversidade nos conselhos de administração e na alta gestão pode impactar a tomada de decisão estratégica e garantindo assim uma melhor performance nas organizações. Então, é muito interessante esse tema de diversidade, porque às vezes a gente leva a vida sem prestar atenção de que a gente está num grupo muito homogêneo. E na homogeneidade, você tende a pensar todo mundo muito igual. E se você tende a pensar todo mundo muito igual, fica difícil você achar soluções criativas. Sabe quando todo mundo está numa reunião e um fala uma coisa, o outro repete a mesma coisa, o outro repete a mesma coisa? Não tem uma composição, não tem uma criação. Então, eu venho de um lugar muito diverso. Eu fiz engenharia. Na minha época, numa turma de 800 alunos, tinham 2 mulheres. E eu entrei no mundo da tecnologia, trabalhei para banco, trabalhei para a indústria de tecnologia, grandes empresas, e fui levando a minha carreira e nunca tinha muito prestado atenção no que estava acontecendo ao meu redor. Sabe quando você está tão ocupado e não olha, eu vou fazendo e tudo bem. Quando eu tinha mais ou menos uns 34 anos, eu já estava como sócia da Accenture, que é uma das maiores consultorias do país e do mundo, né? E eu era a única sócia. De 50 mais ou menos sócios que existiam no Brasil, nunca tinha tido uma mulher. Você falou, opa! Eu era a única. E um dia eu me parei para perguntar, eu falava, por que só tenho eu aqui? E comecei a perguntar para as meninas, porque metade da população que trabalhava ali, naquela época devia ser umas 10, 12 mil pessoas no Brasil, 170 mil pessoas no mundo, ter uma sócia no meio de tudo isso, onde a metade era mulher. Então, 50% da população como um todo de consultoras eram mulher, mas não subia nos cargos. Ficava só na base, né? Como analista, consultora, alguma chegava gerente, mas a pirâmide ia diminuindo muito, né? E eu comecei a ficar muito curiosa, eu comecei a perguntar para as meninas, mas por que você não vai lá e não se candidata? E eu perguntava isso para todo mundo, por que você não se oferece? Por que você não se coloca? E eu fui buscar o que eu estava perguntando, mas eu nunca esperava a resposta que eu tive, que foi muito interessante. As mulheres me falavam assim, não, eu não tenho dinheiro para bancar. Se de repente eu subo na carreira e faço alguma coisa errada, eu vou ser mandada embora e eu não tenho dinheiro guardado. Achei aquilo tão, assim, sui generis, né? A hora que eu entrei aqui, eu acabei descobrindo que eu não negociei o salário porque eu não tinha dinheiro guardado e eu precisava desse emprego. Eu não vou lá discutir com o meu chefe porque eu não sei se eu quero levar uma vida assim tão ruim subindo na carreira. Eu dizia, mas como tão ruim? É tão bom. Você manda na tua agenda quando você tem mais cargo, você tem mais liberdade. Não tem. Você tem muito menos liberdade. Então tinha um monte de vieses e baias assim nessas conversas que eu fiquei muito assustada. Eu falei, vocês estão completamente enganadas, né? O que contaram para vocês não é o que é, né? Então, algumas não queriam se posicionar e outras não tinham informação suficiente para fazer isso. Exato. Todo mundo achava que assim, não, se eu subir, se eu virar uma diretora e tal, a minha vida pessoal acabou. Eu não vou poder ter filho, poder casar. Eu não vou poder casar, e se eu casar eu vou me divorciar. E assim, os homens não aguentam mulheres que ganham bem. Então tinha um monte de crenças assim, muito assustadoras.
A partir desse momento, eu comecei a estudar o tema, eu comecei a me interessar pelo tema e comecei a olhar para o lado e falar, gente, não é que realmente não tem mulher nenhuma e eu nunca tinha prestado atenção, porque eu venho de uma área muito técnica, né, de exatas, e depois na área de sistemas digitais e tal, tecnologia, programação e tudo isso, e tem pouca mulher. Então eu fiz isso Você meio... achava nessa área era normal? Né? Eu nunca prestei atenção, porque eu não fazia muita distinção eu mesma. Mas eu parei para pensar e olhar, por exemplo, exatamente nessa época eu tinha uma equipe de umas 1.500, 2.000 pessoas trabalhando nos meus projetos. Aí eu fui olhar, eu tinha meio a meio. Eu tinha metade dos gerentes eram mulher, metade eram homens, metade das analistas eram mulher. Não é que as mulheres estavam só na base, mas em toda a minha equipe eu tinha um meio a meio. Eu nunca parei para fazer uma conta de que eu queria metade de gerente, metade de diretora, mas como eu olhava com um olhar talvez não enviesado de que as mulheres não são incompetentes, eu acabava atraindo e as minhas equipes eram muito diversas. E foi interessante porque a partir dessa época eu comecei a me interessar pelo assunto e eu era responsável pela área de telecom na Accenture. Então a Telefônica, a Vivo, né, a Claro, a Embratel, eram esses todos os meus clientes, eu levava todos esses clientes. E eu comecei a atrair muita mulher para as minhas equipes e eu falei, eu vou trabalhar para que essas realmente possam crescer. E a Accenture, percebendo isso, me chamou para foi o meu primeiro conselho. Eu fui para o Conselho Mundial da Accenture como representante de diversidade. Olha que interessante. O que hoje se chama de Chief Diversity Officer. Então foi a minha primeira experiência em conselho. E eu fui pro topo da organização, né? Tinha 6 mulheres no total, no Conselho Mundial. Eu era uma delas. E começaram a olhar o Brasil, que nunca tinha tido um brasileiro no board mundial. E eu comecei a ter acesso a muita coisa que eu não tinha antes. Então, por exemplo, eu tinha acesso aos salários, se tinha diferença de salário entre homem e mulher, aos cargos, então se tinha uma vaga para diretor, quantas dos nossos candidatos são mulheres e quantos não são, e para a sociedade. Quem se candidatou, né? Por que as mulheres não se candidatam? E eu ganhei muito poder nessa época, porque eu dizia assim, não, nós temos uma vaga aqui de diretor, eu quero pelo menos X candidatas mulheres. Vai ser demitida, eu quero saber por quê. Então, tudo passava por mim, esse tema de diversidade lá dentro. Foi muito interessante, porque eu ganhei muito poder, muito ódio também. Né? Como assim, né? Quem é essa que acha que pode... Que pode pôr mulher em tudo quanto é lugar? Exatamente. E foi aí que eu comecei essa minha vida, tanto de conselheira... Promovendo mulheres. E promovendo mulheres. E eu ganhei, assim, eu me considero uma ativista da causa, né? Então, desde o ano 2000, por onde eu passei, eu fui sócia da Accenture durante 15 anos, depois eu fui vice-presidente do grupo na Itaúsa, eu fui sócia da Bain Company e fazem 10 anos que eu sou só conselheira de administração e faço projetos de estratégia para empresas. Até isso, eu decidi fazer projeto de estratégia para empresas familiares que tivesse pelo menos 50% da empresa na mão de mulheres, para ajudar as mulheres a realmente ir para um outro patamar. Eu escrevi um livro sobre essas histórias, todas as histórias verdadeiras, no viés finanças. Então eu sou muito chamada também para falar sobre isso, quer dizer, por que as mulheres não ganham dinheiro, por que não guardam, por que gastam tanto. Então eu enveredei por um lado ativista de ajudar as mulheres também nas finanças. Então, voltando para a tua pergunta, se você não tiver esse olhar feminino, e eu consegui ver isso desde muito cedo na minha carreira, onde eu sento num board e eu nunca falo a mesma coisa que eles falam. Eu tenho uma outra perspectiva. E olha que eu não sou nem negra, nem... Quer dizer, eu tenho uma diversidade talvez de formação e de gênero, mas existem muitas diversidades, né? Sim. Ser diverso quer dizer diversidade de idade, diversidade de formação, diversidade de local, de cultura, da onde você vem. Se você senta, por exemplo, numa empresa de varejo, onde 90%, vou dar o exemplo aqui de uma empresa real, não vou falar o nome, mas
Uma empresa de varejo onde 100% das consumidoras são mulheres, nunca tinha tido uma mulher no conselho. Não faz sentido, né? Não faz o mínimo sentido. E os diretores são todos homens. Também não tem sentido nenhum. E até a pessoa de RH, que normalmente é uma mulher, nesse caso também era um homem. Então, ou seja, facilmente essa empresa não ia ter perenidade nesse negócio, porque... E não teve. É uma das empresas que está numa situação bem ruim. Mas quando eu olho e analiso, eu digo, não me surpreende. Porque como é que você vai tomar uma decisão onde todas as suas consumidoras são mulheres se você não tem essa visão, né? Aí você vê um monte de erros, porque tem todo mundo sentado numa mesa olhando sempre por um viés único, né? O Denise, você acha que essa é a maior dificuldade das empresas para poderem instituir mesmo, né? Diversidade, vamos dizer assim, vamos simplificar. Dificuldade das empresas em instituir mais diversidade. Ter esse olhar, elas mesmas já serem diversas na sua cultura? Eu acho que tem... O tema diversidade, eu acho que tem duas vertentes. Tem os diversos quererem... eu vou começar por outro lado, que é assim... A diversidade, quando a gente diz ter diversidade, não é em quantidade, é em poder, é em quantidade de poder. Existe um instituto chamado Catalyst americano, que há muitos anos eles fizeram esse estudo, onde eles demonstram que uma empresa só tem uma minoria que possa ter poder se você tiver 30% dessa minoria representado no topo da organização. Então, por exemplo, nós não vamos ter mulheres tendo palavra ou tendo voz ativa numa empresa que não tenha 30% de diretoras e presidente e conselheiros, ou seja, no topo do poder. Então, para você chegar a 30%, é bastante coisa, né? É muita coisa. Eu, nessa época que eu tô te contando, onde eu era a única sócia, eu era 3%. Então, você olha para o lado, você fala, eu vou ficar bem quieta, porque, né, você precisa ter muita força para dizer, não, eu sou minoria da minoria e vou falar mesmo assim, né? Vou sustentar. Então, eu acho que a dificuldade, você estava me perguntando da dificuldade de ter mais diversidade. Tem dois lados. Tem o lado das mulheres que falam, eu não vou me meter nessa. E tem o lado dos homens que têm poder, que não querem abrir mão do poder. Você já viu alguém dizendo assim, olha, eu tenho poder, vem aqui, eu vou te dar um pouco do meu poder. Não é uma coisa que exista, né? Então precisa ter uma decisão clara e pensada e uma vontade de batalhar. Então, uma vez um presidente de uma grande multinacional me perguntou, Denise, como é que eu faço para ter mais mulheres aqui na minha diretoria e tal? Eu falei, você é o presidente? Para você é super simples, você faz assim, você contrata todas as diretoras. Ele me olhou como se eu fosse um ET. Eu falei, mas a tua pergunta é tão simples. Você quer ter mais diretoras? Você tem a caneta, você contrate, né? E para as mulheres eu digo, vocês precisam batalhar. Ninguém vai dar de mão beijada poder para ninguém, entendeu? Se posicionar mais, né? E dinheiro tem tudo a ver com isso, sabia? Tem tudo a ver com isso. Tudo a ver. Uma das medidas que a gente pode... Eu ia pedir para você dar uns conselhos, né? Para as empresas que estão pensando, né, em abrir para a diversidade. De que maneira que elas podem começar? Por exemplo, educar as mulheres, ajudar as mulheres a entenderem que elas podem, dar voz para as mulheres. Quais iniciativas você acha que a gente pode começar a implementar nas empresas? Uma iniciativa muito interessante é você criar grupos de mulheres ou de maioria mulheres, porque às vezes só tem mulher também não é bom. Então vamos dizer que você cria um grupo que tem 10 mulheres e 2 homens e vamos discutir aqui o que a gente faz para dar mais voz para a diversidade aqui dentro. Você vai ver como saem ideias, porque soluções, cada empresa é uma empresa, não é? Tem uma cultura diferente, tem uma problemática diferente. Então se você criar um comitê, assim como a gente faz com comitês de conselho, não é? Eu tenho um problema financeiro, eu tenho um problema de estratégia, eu crio um comitê para debater. Criar um comitê para discutir diversidade é um bom início. Maravilhoso, maravilhoso. Denise, quero agradecer muito você ter vindo conversar com a gente aqui no podcast do nosso Congresso Agir. Contribuiu muito com a nossa reflexão. Espero que você tenha gostado e volte sempre. Muito obrigada.